Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico e hoje mais 7 super dicas para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia de 2020, mas esse vídeo serve para todas as outras edições. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal, clique no sininho para receber as notificações, está tendo vídeo quase todo dia, então bora para essas super dicas! Na verdade a gente vai analisar a prova de 2018 e cada questão vai ser como se fosse uma dica. Então são 7 questões, mas na prova original ainda tem mais 3 que é de astronáutica. Primeira questão de correlação. De um lado vai estar várias informações sobre várias coisas, planetas, anões, satélites, e do outro você vai ter que colocar qual é o astro. Então, ele de um lado a informação e o outro você preenche. É uma questão clássica, sempre tem esse tipo de questão na OBA. Segundo, esfera celeste. Ele pega alguns conceitos de astronomia e testa o aluno para ver se ele sabe posições, por exemplo aqui o local do polo norte, polo sul. Aqui depois ele pede para prolongar uma reta pontilhada no eixo de rotação da Terra. Aqui. Lembrem que tem um pouquinho inclinado. O polo norte, polo sul. Ele também quer o polo celeste norte e sul. E ele pede também para identificar, por exemplo, uma estrela na esfera celeste. E depois botar a trajetória dessa estrela. Geralmente, uma ou duas questões da prova da OBA é desse estilo. Ele tenta ver se você sabe algumas identificações no céu. E quando não é identificação no próprio, é uma imagem de alguma coisa. E ele quer que você identifique o que é aquela imagem. 3. Conta. Questões que você precisa fazer contas. Geralmente ele te dá a fórmula. A OBA, a prova já te dá as fórmulas. Então não são questões difíceis. Não, ele já dá a fórmula, só você precisa só ler o anunciado e aplicar a fórmula. E aí também se precisa, por exemplo, raio do Sol, raio da Terra, ele dá essa informação também. Essa terceira questão foi para calcular o valor exato da luminosidade do Sol em watts. Como eu falei, ele já te dá a fórmula, você só vai demorar para resolver, porque é uma continha. Não é exatamente difícil, mas demora um pouquinho para fazer. Por isso que tem que otimizar o tempo, porque senão às vezes não dá para fazer todas as 10 questões. Questão 4, mais conta. E aqui entra uma dica nova. Eles complementam questões. Como assim? A questão 3... A questão 3, depois a 4, e a 4 usa informações que você teve na 3. Por isso que às vezes você não consegue começar com outra questão, tem que ser na ordem. Essa questão 4, ele usa o resultado da 3. Então, se você errou a 3, provavelmente você vai errar a 4. E ele tem aqui, ó, calcule o valor exato do fluxo em watts por metro quadrado que recebemos do Sol na Terra no metro quadrado, perpendicular aos raios solares, supondo a Terra sem atmosfera. E ele dá todas as informações, e as que ele não dá na outra questão você também teve. E ele te dá a fórmula novamente, e é uma conta, essa aqui, se não me engano, é mais simples que a outra. Então, ele combina questões para utilizar o resultado de uma na outra. Mais conta. A OBA gosta de contas. E esse aqui é bem interessante. Ela fala sobre não tem o Google, aquela forma no site que às vezes tem uns diferentes, umas formas diferentes no logo da Google. Eles fizeram essa questão sobre isso. É porque o Wallace Ramer
ele determinou a velocidade da luz lá em 1676. Então você vai ter que fazer a mesma conta que o Raymer fez e descobrir a velocidade da luz em quilômetros por segundo. Como sempre, já te dá todas as informações e é uma questão mais histórica mesmo, porque é muito fácil, ele te dá todas as informações. Se eu não me engano, você só precisar de duas, dividir uma pela outra e já chega no resultado. Aí vem outro porém, você não vai ter calculadora para fazer a oba, então você vai ter que fazer, fazer as contas e dar o resultado, porque vai precisar algumas de calculadora e você não vai ter. Cadê? Então são questões históricas. A sexta vai ser verdadeiro ou falso. Ele vai te dar informações, é como se fosse a primeira questão. Mas aqui ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Ele vai dar afirmações e você vai dizer se é verdadeiro ou falso sobre informações específicas relacionadas à astronomia. Também é uma questão, sempre tem. E a sétima questão, ele vai falar sobre lua azul e lua de sangue. Isso mesmo, ele faz 3 perguntas. Esqueci de falar. Essas questões geralmente tem A, B, C, algumas D. Algumas só tem o A mesmo, mas algumas tem várias. Essa aqui tem C, A, B e C. A primeira, ele vai falar um texto bem importante, se você tem que prestar atenção nesse texto. E depois vai falar perguntas que você pode assumir pelo texto. Algumas não são tão fáceis, outras são muito fáceis. Primeiro ele pede qual é o mês que jamais vai ter a lua azul. No texto ele explica o que é lua azul, explica o que é lua de sangue, e depois ele pergunta em qual fase da lua ocorre o eclipse lunar total, e para finalizar na letra C, quando ocorre a da lua está no perigeu, mas está na fase nova, de quanto será o aumento do seu brilho. Então são 7 questões, diversas estruturas de forma de fazer pergunta na prova. São questões desde fáceis para média difícil. Eu acho que não tem questão na OBA muito difícil, não. Geralmente as questões mais difíceis são aquelas que são, por exemplo, aquela 3 e 4, não é? A primeira, você precisou o resultado na segunda. Então, essas questões não são difíceis, mas se você errar a primeira, provavelmente você erra a segunda. E é isso, pessoal. Espero que tenham tirado algumas dúvidas para vocês. Vamos mostrar outras provas da OBA em outros vídeos. E foi bem interessante porque a gente viu várias estruturas de questões. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo, pessoal. Tá tendo vídeo quase todo dia. Valeu!